Neste vídeo, eu vou te mostrar como aprender a ler em kanji e como reconhecer o significado geral de cada um deles através de sua forma, de um jeito que você não vai mais se esquecer. Os kanjis são certamente a maior dificuldade para quem estuda japonês. Diferente dos kanas, que possuem formas mais simplificadas, fáceis de identificar e que representam graficamente os sons, os kanjis têm formas mais complexas, que podemos confundir facilmente e não possuem leituras regulares. Mas a verdade é que dividindo o aprendizado em etapas, é possível otimizar muito a forma de se aprender kanji. Os kanjis são caracteres que representam graficamente uma ideia. Alguns são desenhos que representam visualmente o próprio significado, de uma forma bem estilizada e padronizada. Essas figuras, geralmente mais simples, se combinam entre si, como se fossem peças de Lego, e formam outros caracteres, algumas vezes seguindo uma lógica, e outras vezes sendo mais abstratos, com uma parte dando uma ideia geral do significado e outras sem conexão alguma, estando lá apenas para indicar qual é o som daquele caractere. Geralmente, os materiais que ensinam kanji mostram uma tabela com os significados gerais, a quantidade de traços, algumas palavras e as leituras isoladas. Mas, mesmo que você fosse capaz de decorar todas as tabelas de todos os kanjis de um material assim, algo praticamente impossível, ainda assim você não seria capaz de ler em japonês. Isso acontece porque as leituras das palavras são irregulares, e mesmo que existam alguns padrões, quem está começando não é capaz de identificá-los. Essa confusão nas leituras acontece porque o japonês era uma língua apenas falada, não possuía escrita. Com o tempo, os kanjis, que são caracteres de origem chinesa, foram chegando ao Japão através de escrituras budistas. Como já foi dito, eles representam graficamente um significado, um conceito. Esses significados foram associados com as palavras japonesas que já existiam, e também com os sons delas. O problema é que não foram só os caracteres, mas também palavras inteiras de origem chinesa, com sua escrita e leitura, que foram importadas e adaptadas para a fonética do japonês. Eram palavras mais complexas, formadas por 2 ou mais caracteres. Como resultado disso, a maioria dos caracteres ficou com formas diferentes de serem lidos. A leitura japonesa e a leitura chinesa, chamada de a leitura do som. Para vencer esse caos, a melhor estratégia é aprender vocabulário. Sim, aprendendo palavras inteiras em vez de estudar os kanjis isoladamente, é muito mais eficaz do que tentar adivinhar qual é a leitura que se aplica a cada palavra. A gente aprende kanji para aprender palavras. Então, não é melhor aprender primeiro a palavra, já com a leitura correta e com quais kanjis ela é escrita? Mais adiante no vídeo, você verá como correlacionar os sons das palavras com os kanjis que as escrevem e como revisar para não se esquecer mais. Certo? Mas essas palavras são escritas com letras complexas demais. Como eu vou conseguir identificá-las para então lembrar qual é o som? Veremos agora uma maneira eficiente de correlacionar a forma e o significado dos kanjis. A forma que usaremos para fazer isso se baseia no livro Remembering the Kanji, de James Heisig. O método proposto por Heisig em seu livro usa uma palavra-chave como gatilho mental para se lembrar de como escrever um kanji. Nele você vê uma palavra-chave e através dela se lembra de uma pequena história. Essa história possui em seu conteúdo outras palavras-chave que estão associadas a kanjis menos complexos. Se lembrando da história, você se lembra dos kanjis que atuam como pedaços para compor o kanji que você está tentando se lembrar através da palavra-chave. Assim, a forma dele vem em sua cabeça e você consegue escrevê-lo. O que eu proponho neste vídeo é fazer o inverso. O foco do livro Remembering the Kanji é te ensinar a lembrar como escrever os kanjis. No nosso caso, a escrita fica como algo secundário, pois convenhamos, nós que moramos no Brasil, dificilmente vamos precisar escrever em japonês à mão. Aprender a escrever em kanji no início é algo que exige empregar uma energia desproporcional ao resultado que isso vai te entregar de volta. Nosso foco deve ser então olhar para o kanji, reconhecer seus componentes, lembrar de seus significados e através deles lembrar da história que nos leva à palavra-chave que dá um significado geral para o kanji que estamos tentando reconhecer.
Parece ser um processo bem complexo, mas na prática leva só alguns segundos para acontecer. Assim, temos a forma de um kanji associada com o seu significado. Mais adiante, você vai ver como memorizar essas associações dos kanjis com sua palavra-chave. Antes disso, deixa eu fazer um merchan rapidão. Se quiser se aprofundar no método proposto pelo livro Remembering the Kanji, existe uma versão brasileira desse livro, chamada Kanji, Imaginar para Aprender, que é vendida na Amazon. Comprando pelo meu link de afiliado na descrição, você ajuda financeiramente este pequeno canal ainda não monetizado, sem gastar um centavo a mais por isso. Para revisar o que aprendemos, usaremos um aplicativo chamado Anki. Eu tenho um vídeo na descrição que mostra como usar ele em mais detalhes. Para nos lembrarmos da leitura de uma palavra em kanji, devemos fazer um cartão que mostre na frente uma frase simples que faz uso dessa palavra. É importante que seja uma frase, e não a palavra solta, para nos dar mais contexto. A palavra que queremos lembrar deve estar destacada na frase, e de preferência deve ser a única informação que seja nova para você. Devemos nos esforçar deliberadamente para lembrar qual é o som, a leitura da palavra, e também seu significado. Você pode até usar furigana, que são aqueles kanás por cima dos kanjis mostrando qual é sua leitura nas outras palavras da frase, mas não na palavra principal, que é a informação que estamos tentando lembrar. Depois disso, vire o cartão para ver se acertou. O verso do cartão deve possuir a resposta, com a leitura da palavra em kaná e uma tradução da frase inteira. Nas suas primeiras 1000 palavras, pode marcar certo, mesmo que se lembre só do significado da palavra. Mas passando disso, marque certo apenas se acertar a leitura e o significado também. As palavras que você lembra com facilidade vão aparecendo com menos frequência, de forma mais espaçada. Já as que você tem dificuldade de lembrar vão aparecendo com mais frequência. Como revisar o significado dos kanjis? A frente do cartão deve possuir apenas o kanji a ser reconhecido. Você deve olhar para ele e observar os componentes. Com base neles, lembrar da história que você criou. Essa história deve fazer os componentes interagirem entre si, levando até a palavra-chave do kanji central como uma consequência, um resultado. Ou seja, esta história te leva a lembrar da palavra-chave. Algo curioso que ocorre com o tempo é que você olha para o kanji e se lembra diretamente da palavra-chave, sem lembrar da história. Então, o verso do cartão deve possuir a palavra-chave e uma história, na qual os componentes dos kanjis interagem entre si de alguma forma, levando até a palavra-chave. Você precisa lembrar só da palavra-chave para poder marcar o cartão como certo. Isso acontece porque esquecer a história que leva até ela é um processo natural. Se fizer 5 kanjis novos por dia, em cerca de 1 ano terá memorizado os mais de 2.000 kanjis necessários para ser alfabetizado. Somando a isso algumas palavras dentro de frases estudadas diariamente, seu japonês vai evoluir bastante em pouco tempo. É claro que a mente é imperfeita e tem coisas que você não vai conseguir lembrar sempre, por mais que faça um esforço deliberado para isso. Vamos lá, vai. Eu acho que só essa dica de como revisar as palavras e os kanjis já vale seu like, não é? Recapitulando, aprenda os kanjis em palavras dentro de frases. Assim eles estarão em seu habitat natural, para te dar um melhor contexto. Para aprender o significado geral de um kanji, crie uma historinha, por mais boba ou absurda que seja, que faça os componentes desse kanji interagirem entre si, de modo que levem até a palavra-chave como um resultado, uma conclusão dessa história. Com o tempo, você passará a lembrar do significado só de olhar para o kanji. Use o Anki todos os dias para revisar o que está aprendendo. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se quiser, assista ao vídeo que está sendo recomendado no card. Valeu!